Fusca, algo que surgiu nas redes sociais, principalmente no que se fala de Atlético e principalmente depois das falas do Osório em entrevista coletiva, foi que deveria se cortar o mal pela raiz. É um trabalho que, mesmo invicto, não vem funcionando. Isso porque o Atlético não tem nível jogado, nível de atuação. O nível não é alto e isso é bem verdade. E aí, o que eu cobro aqui do Atlético é uma coerência. O Atlético perde o jogo cap em determinado momento. Ninguém sabe quando, mas o Atlético desiste dessa ideia do jogo cap. O Atlético, com o Alberto Valentim em 2022, não teve paciência alguma. Estava certo. O trabalho não era bom. O Atlético com o Fábio Carille, que vem logo após, não teve paciência alguma. E o Atlético com o Paulo Turra, depois que sai o Filipão, que era quem bancava o Paulo Turra na função, o Atlético não teve paciência alguma. Com o Wesley Carvalho, a situação um pouquinho diferente. Ele era interino, é bem verdade. Eu não tô falando para demitir agora. Não tô falando para demitir treinador em Campeonato Paranaense, porque para mim isso é inconcebível. Mas estou falando que se os resultados não aparecerem, se o time não começar a jogar bola, aí rever o vínculo do Juan Carlos Osório com o Atlético pode ser uma função, pode ser algo que o Atlético pode fazer. Na minha opinião, é pelo menos isso. Dá para cortar esse mal pela raiz para não perder tanto tempo assim da temporada, cara. Olha, veja, Vincenzo. O Atlético precisava desse choque de gestão depois dos últimos treinadores, né? O Felipão tinha uma filosofia, o Paulo Turra, né, partilhava também dos pensamentos do Scolari, e daí a gente teve uma pequena mudança com o Wesley Carvalho, que tornou-se uma mudança para pior, né? E veio o Osório. É um cara com uma personalidade diferente, estrangeiro, técnico experiente, que veio para colocar ordem na casa e está tentando fazer do jeito dele. O Atlético precisa dar continuidade para o Osório, porque a gente está falando de um trabalho aí de pouco menos de 2 meses. Cara, mas até onde vai essa continuidade também? Porque a gente, cara, assim, pô, falar de continuidade é normal. E todo mundo fala de continuidade. Mas até quando o Atlético vai dar continuidade para um treinador que tem, é verdade, uma ideia com potencial, mas que não tá funcionando? Então, continuidade é uma coisa. Você deixar o cara fazer o que ele quiser é outra coisa completamente diferente. E é isso que eu falo. O Atlético teve com o Paulo Turra, com o Carille, com o Alberto Valentim, com técnicos brasileiros e com menos pompa, uma paciência. E claro, não dá pra gente cravar que o Atlético vai ter a mesma paciência com o Osório. Mas se tiver, é estranho, né? Se tiver, é muito estranho. Tem que ter 20 anos, até porque é a convicção da diretoria. Apostaram num técnico, mas foram atrás. Quando que o Atlético mostrou convicção no trabalho de um treinador pela última vez? Nenhum time brasileiro mostra essa convicção, né? Mas depende. É uma aposta arriscada que demanda essa paciência a mais. E tá aí a palavra, o arriscada. É arriscado demais. Talvez o Atlético tenha errado na escolha. E a escolha tem muito do Fernandinho, né? O Fernandinho pede um treinador que jogasse com jogo posicional. Pediu o Juan Malilo, pediu o Domenech Torran. Chegou o Osório. Com o posicional é bem verdade. Com um livro escrito sobre, e apenas sobre, o jogo posicional. Mas com rodízios, com adaptações, improvisações que podem fazer com que ele perca esse elenco. A informação é de que ainda não perdeu. Mas bom, isso pode acontecer e pode acontecer logo. O Osório tá fazendo testes que não existem. O Osório avaliou o Wallace como volante. O centroavante Wallace como volante. O Leonardo Godoy como volante. Então, assim, algumas coisas me cheiram estranho nesse trabalho do Osório. E eu quero ver até quando o Atlético vai levar. Eu tenho medo de que o Atlético vá longe demais com esse trabalho. Acho que tem potencial. Mas acho que, em determinado momento, não dá pra passar o pano pro Osório, cara. Mas até a Sul-Americana, 20 anos pelo menos, até lá nós temos que levar. Não dá pra demitir um técnico por causa do Campeonato Paranaense, independente do que aconteça. Né, a gente precisa chegar na Sul-Americana com esse professor. Se der errado, né, aí a tragédia vai ser grande. Porém, centenário do clube, cara. Né, centenário do clube. Não dá pra ter, não pode ter alguma paciência com uma situação que o clube pode considerar que não funcione. E aí, pra mim, vai da convicção. O Atlético contratou o Osório convicto ou o Atlético contratou o Osório porque foi a opção que restou no mercado? A gente espera que não tenha sido a opção que restou, né? Porque daí isso é ruim sempre, né? Em 2020, depois da saída do Thiago Nunes, a gente viu,
né, como foi o mercado, aquela desenrolação toda ali até chegar no Dorival Júnior. Hoje o Dorival é técnico de seleção brasileira, mas na época, ele não era. né? Na época ele não era. Então, é importante que o Atlético mantenha o Osório, pelo menos nesse processo inicial, até que consiga implantar 100% das suas ideias. Se não conseguir, aí certamente os resultados não virão e aí a mala vai ter que ser fechada mesmo. Eu tenho 2 pontos principais. Primeiro, o centenário do Atlético tem que ser tratado como centenário do Atlético. O nível de cobrança tem que ser alto. E não tô falando de arquibancada. Arquibancada cobra sempre. Tô falando de internamente o nível de cobrança tem sim que ser alto. E outro ponto que eu tô falando. Não é porque o Osório é gringo, não é porque ele tem um currículo que ele tem que ser tratado diferente dos treinadores que passaram aqui. O Valentim é campeão da Sul-Americana e é chutado do Atlético. O Paulo Turra, com muitos questionamentos, válidos é verdade, é chutado do Atlético quando não teve o seu padrinho no clube, que era o Felipão. O Wesley Carvalho não foi chutado porque ele era interino. E o Wesley Carvalho tinha potencial, pelo menos na minha visão. E aí é outro tema. outro tema. Vamos longe daí. Mas não dá pra cobrança ser diferente porque é um treinador estrangeiro, porque é um treinador mais rodado. A cobrança tem que ser firme igualmente como foi com outros treinadores. E aí, o ponto é que a cobrança tem que ser firme porque é o centenário do Atlético. E se as coisas não acontecerem, o Osório tá brincando. Se as coisas não acontecerem, se os testes continuarem, principalmente nas partidas mais importantes, ele vai ter que rodar. E aí o Atlético vai precisar achar outra função ali, outro treinador para função ali. Porque é um ano muito importante para o Atlético perder tempo. Não, eu concordo, Vintildo. Se até a Sul-Americana o Atlético não tiver um time base, não chegar com um time pronto, mesmo com tantos testes, com tantas rodagens, né, a gente precisa chegar na principal competição que a gente tem nesse primeiro semestre, pelo menos de início aí, essa fase de grupos da Sul-Americana, a gente precisa chegar a 100%. Pois é, e até esse momento o trabalho do Osório, pelo menos em alguns jogos, é muito ruim, muito pobre, como muito disse ruim. o Juan Carlos Osório em entrevista coletiva. Fechou? Tá Fechou, feito, galera. tá falado, tamo junto. Continue acompanhando aí os episódios do 100 Panos Quentes, se inscreva no canal, deixe seu like e, claro, coloque aí nos comentários se você é a favor da continuidade sem nenhum precedente no Atlético ou se você é a favor de que o Osório tenha o mal cortado pela raiz nesse momento da temporada. A discussão é boa, quero saber o que vocês acham. Deixa aí nos comentários. Boa.